Olá, gente, tudo bem? Aula de oficialato, aula 3, estrutura etária mundial e brasileira. Lembrando sempre que curso Supermódulos aqui é mais que aprovar. Então, novamente, mais uma aulinha para você não ficar sem fazer nada na quarentena. Quarentena, semana 2, estamos enlouquecendo. Então, olha só, pirâmide etária mundial brasileira, PEA. Eu vou dar uma rápida passada em fluxos de imigração. Entendendo a pirâmide etária. Base da pirâmide etária de 0 a 19 anos. De 19 anos a 59, corpo da pirâmide. O número de adultos que está relacionado à população economicamente ativa. São essas pessoas que, teoricamente, vão consumir, vão fazer a economia girar. Número de idosos, topo da pirâmide. Aqui eu vou medir a expectativa de vida. Então, quando nós analisamos a pirâmide etária através das décadas, nós vamos perceber algumas coisas e vamos entender a diferença dos países chamados de desenvolvidos, centrais, e dos chamados subdesenvolvidos, emergentes, periféricos ou semiperiféricos, nessa estrutura aqui. Só para fazer uma comparação, quando nós pegamos a pirâmide etária do Brasil e comparamos com a pirâmide etária do Japão, nós vamos perceber que a pirâmide japonesa é uma pirâmide chamada de inversa, porque eu tenho um número de idosos muito grande e tenho a base muito curta. Porque no Japão você tem a política do filho único, porque o Japão, lembra quando nós falamos lá atrás de relevo, falamos de vulcanismo? O Japão, uma ilha vulcânica, pequenos espaços, grandes estruturas rochosas, que são as montanhas, os relevos recentes, eu não tenho espaço. Então a minha urbanização é vertical, eu tenho prédios. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma taxa para quem tiver 2 ou mais filhos. Por isso, filho único. Por isso, a minha base vai estar curta e o meu topo vai estar muito grande. É uma preocupação, porque eu não vou ter reposição da PEA, da mão de obra. Aqui no Brasil, nós temos hoje um equilíbrio. A natalidade ela está caindo. Lembra da transição demográfica? A natalidade está caindo, o corpo está estável, eu vou ter uma janela demográfica, porque eu vou ter, durante 10 anos aí, o meu corpo equilibrado e o meu topo grande. Então a expectativa de vida está aumentando, o número de idosos cresceu e eu tenho que mexer na Previdência Social. Por isso que fizemos aquelas campanhas políticas ano passado, para mexer na Previdência Social. Por quê? Manter mais esse povo aqui, 59 anos, dá para trabalhar até 80. De boa. Quem falou isso foi o Rodrigo Maia no passado. Rodrigo Maia falou que dá para trabalhar de boa 80 anos. Ele que é político profissional, né, desde os 18 anos, ele que falou, não foi eu que falei não, tá? Para ele trabalhar até 80 anos, de boa. Para nós, pessoas comuns, é que não dá, né? Então, essa é a pirâmide etária. Por que é tão importante estudar a pirâmide etária? Simples. Porque a pirâmide etária vai me dar a dimensão aonde eu preciso investir, o que eu preciso fazer para cuidar bem desses idosos. Então, eu já sei que no Brasil eu vou precisar mexer na Previdência Social. Eu já sei que nos países desenvolvidos, onde o governo te dá uma assistência, eu tenho que investir em saúde, eu tenho que investir nessa Previdência Social. Eu já sei que eu não terei uma substituição de mão de obra nos países centrais, na Europa principalmente, porque a natalidade está em queda. Então, não terei essa substituição. Então, aquele bem-estar social, né? O governo te dá assistência, tem que ser mais forte, o coronavírus está provando isso. Enfim, várias coisas. Por isso que é importante eu saber como é que está a minha pirâmide etária. Estrutura etária da população. Então eu tenho esse gráfico mostra a população mundial por faixa etária. Olha como é grande o número de pessoas entre 15 e 64 anos. Olha como é
razoavelmente baixo de 0 a 14. Opa, temos um problema. A população mundial está envelhecida. Por quê? Porque ela está demorando mais a passar dessa para uma melhor. Claro, expectativa. Por que expectativa? Nós não sabemos o impacto que o coronavírus vai causar na população idosa, principalmente nesse momento da Itália. Notícias afirmam que 50% dos idosos italianos poderão morrer nessa epidemia. Então você vai ter um impacto muito grande. Obviamente, esse número aqui vai cair e 65 anos ou mais também a nível mundial tende a cair, já que quem sofre os maiores impactos com a Covid-19 são os idosos acima de 60 anos. Por isso que nós estamos brigando com os nossos velhinhos. Vai para casa, bombinhas e estrelinhas. Hashtag velhinho fica em casa, porque eles são as maiores vítimas. E aqui você vai ver o quê? As cidades mais populosas do mundo com número de idosos. O Japão é a maior, 35 milhões. Porque o Japão, a pessoa come peixe, aquela tranquilidade, né, extremamente tranquila. Então ele vive, passa dos 100 anos. É a população com o maior número de idosos acima dos 100 anos, o Japão. E aqui embaixo, Xangai, na China. Porque a expectativa da China, dos idosos chineses, não é assim tão grande quanto o Japão. Vários fatores. Quase 45% da população chinesa é rural. A China tem sérios problemas de desigualdade social. Então, você vai ter, apesar de Xangai ser um grande centro, assim como Pequim, você vai ter um número de idosos ainda um pouco baixo. E aqui você vai ver fatos sobre transporte, a total de extensão de estados no mundo, entre outras coisas. Aqui você tem os países, aquele mapa político que nós falamos, certo? Pirâmides em outros países, a japonesa. Olha como a base ela vem encolhendo da década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, 2004, a previsão para 2050 é que o número de jovens de 0 a 19 anos esteja em 10%. O corpo, 53%. E aqui em cima, olha o número de idosos. Lembrando que o gênero feminino sempre maior. Por quê? Porque o homem costuma não ir a médico. Ele sente uma dor de cabeça, nem remédio toma. Acha que vai passar naturalmente, que Deus vai agir, Jesus, Jeová, qualquer entidade religiosa e vai extrair aquela dor de cabeça. Ele não vai no médico, não vai saber o porquê que ele tem dor de cabeça quase no mesmo horário. Um belo dia ele tem um AVC, um aneurisma cerebral. Por quê? Porque nós, homens, não temos a cultura de nos cuidarmos, não apenas no Brasil, como em várias partes do mundo. Lembre-se, vivemos numa sociedade machista em que o homem não sente dor, o homem não chora, né? O homem não reclama de nada. As mulheres não. As mulheres já têm esse costume desde a adolescência, a partir do momento que ela tem uma maturidade hormonal. Então ela tem esse ritual. Ela vai ver o útero, ela vai ver as mamas, ela vai ver todos os problemas que existem. Nós não. Nós deixamos para lá. Eu vou no médico? Não, não vou no médico. Vai passar. E aí você tem essa diferença, certo? Essa é a famosa pirâmide inversa. O Japão quer mudar isso aqui, porque o Japão tem algumas tradições. Geralmente, quem vai substituir o pai que se aposenta na empresa é o filho. 2050 eu vou viver um drama. Eu não tenho como 10% substituir 53%. Isso é matemática. Sou professor de geografia, mas isso é matemática, né? Faltará 43%. Eu quero revogar aquela política do filho único, porque eu estou percebendo que lá na frente eu posso ter um sério problema, porque eu não tenho como substituir a mão de obra. Beleza? Vamos continuar. Pirâmide etária na África, Quênia. Olha a base da pirâmide. O que isso quer dizer?
que eu tenho uma natalidade muito grande. Só que essa natalidade muito grande não me garante o equilíbrio no corpo, na população economicamente ativa. E quando a gente fala de África, para a expectativa de vida, a gente tem um choque. Então, a pirâmide etária ela vai sofrer um impacto de outros reflexos. Se eu tenho uma natalidade muito grande, isso mostra que eu não tenho informação para o meu povo. Se eu não tenho essa natalidade se tornando adulta, isso quer dizer que eu tenho um problema sério de saúde. Então, a minha taxa de mortalidade infantil no continente africano, ela vai ser o quê? Absurda, ela vai ser muito grande, porque essa criança que nasce, ela não chega a ser adulta. Veja o tamanho da minha base, olha o tamanho do corpo. Quando eu chego na expectativa de vida, a maioria dos países africanos, a expectativa de vida é baixíssima. Por quê? Eu não consigo me manter vivo, por vários fatores. Eu não tenho expectativa de vida porque a saúde é ruim, então eu não consigo me cuidar. Eu não tenho expectativa de vida porque meu salário é ruim, eu não tenho equilíbrio. Eu não tenho expectativa de vida porque algumas dessas nações sofrem com guerras civis. Então eu vou ter muitas pessoas morrendo. Lembra que eu te falei dos países subdesenvolvidos, emergentes, em crescimento, periféricos ou semiperiféricos para os países desenvolvidos? Quando eu comparo a pirâmide etária japonesa com a pirâmide etária do Quênia, nós temos essa base. E por que isso vai acontecer? Aquele velho assunto do desenvolvimento familiar, do planejamento familiar. Aqui eu tenho um planejamento porque o Japão é um país caro de se viver. O Quênia é um país difícil de se viver. Então eu tenho uma natalidade muito elevada. Isso vai acontecer também nos grandes centros urbanos, quando a gente compara, por exemplo, a pirâmide etária do Rio de Janeiro com a pirâmide etária lá de Roraima. A base no Rio de Janeiro está curta, porque nós percebemos que o gasto está elevado. Em Roraima, não. A pessoa tem filho, não tem televisão, não tem nem luz. Então, forma todo aquele clima romântico, velas acesas, nada para te atrapalhar. Me lembro até o Rei Leão. Hoje à noite, amor chegou. Certo? E aí você tem o quê? Uma política assistencialista, né, que começa lá com o Fernando Henrique Cardoso, se expande muito no governo PT e se mantém com o governo Bolsonaro, que agora dá o quê? 13º para o Bolsa Família. E isso é um programa assistencialista. E isso não vai conscientizar as pessoas que elas têm o quê? Que fazer o tal planejamento familiar. Planejar para ter o seu filho. Aqui nós temos as pirâmides etárias brasileiras. Olha a evolução da pirâmide etária brasileira. Olha como muda o corpo, a base, o corpo e o topo da pirâmide. Em 1980, no auge do crescimento populacional, a faixa etária de 0 a 14 anos era de 16,37 milhões, enquanto a população de 60 anos ou mais somava apenas 7,19. 2010 já tem uma mudança, olha como muda o número de habitantes. A previsão para 2050 já é diferente. Essa aqui já vai cair por terra no próximo censo, que ficou para 2021. Eu já tenho bem mais que 205 milhões de habitantes no Brasil. A estimativa é que nós estejamos já beirando os 220 milhões. Então, essa estimativa aqui já não vai servir. Essa aqui de cima do topo, nós vamos ter que esperar mais um pouquinho para ver qual o estrago que a Covid-19 vai fazer na estrutura etária da nossa população, na população idosa, acima de 60 anos, já que eles são os maiores prejudicados com o Covid-19. Se você está falando de países como Estados Unidos, que estão enfrentando problemas, Itália, Espanha, que são mais desenvolvidos no que diz respeito à saúde, você imagina que no Brasil, se a gente não está conseguindo nem teste para todo mundo que apresenta os sintomas. Então, este impacto, ele pode estar sendo mascarado. Nós não sabemos e talvez vamos demorar a saber qual o real impacto
que a Covid-19 vai causar no topo da nossa pirâmide. Mas a expectativa é que em 2050 nós sejamos um país de idosos. Olha como a nossa pirâmide etária vai estar parecida com a japonesa. A natalidade em queda, bem baixa, o corpo aumentando de baixo para cima, isso quer dizer então que a minha peia ela vai ter um problema, isso quer dizer que eu vou ter um problema de reposição de mão de obra e um aumento da expectativa de vida. Talvez até 2050 nós tenhamos que, de novo, novamente, mais uma vez, fazer uma outra reforma previdenciária para suportar esse número de idosos que a Previdência tem que pagar e os investimentos que nós temos que fazer em saúde para cuidar dos nossos idosos. O investimento em geriatria. Por um outro lado, eu vou diminuir o investimento em educação de base. Então, eu tiro o dinheiro de um lado e jogo do outro. Hoje, nós vamos ter o quê? Esse cenário aqui. Pelo menos até 2021. Temos uma pirâmide etária equilibrada. E aí ele continua. Em 2050, a situação é inversa de 80. A população de 0 a 14 anos soma 5 milhões e a de 60 anos ou mais, 68 milhões. Então, olha como eu saio de 7,19 para 68 milhões de idosos. Lembrando sempre que isso aqui é uma previsão, isso aqui é uma expectativa. É igual quando a gente falava da projeção. Eu estou projetando. Hoje o cenário é bem diferente, certo? Fatores que vão influenciar a alteração da pirâmide etária. Medicamento. Os medicamentos eles ficam mais poderosos, né? A saúde melhora. Então você vai ter o quê? Uma melhora da expectativa de vida, porque os idosos que morriam com extrema facilidade, se você parar para pensar, há pouco mais de 50 anos as pessoas morriam de tuberculose, e hoje você tem um tratamento que é longo, mas você tem um tratamento para tuberculose, doenças que já chegaram a ser erradicadas por conta desse desenvolvimento da saúde, você tinha o quê? A expectativa de vida melhor, a expectativa de vida maior. Você vai aumentando porque você vai mexendo em saúde. Você tem a saúde influenciando também no que diz respeito à natalidade. As mulheres podem esperar mais um pouco para ter filhos. Você tem a saúde influenciando também no que diz ao desenvolvimento dos meios anticoncepcionais. Então, tudo isso vai corroborar para que você haja o quê? Uma melhor expectativa de vida e uma diminuição da natalidade. Certo? O alto custo dos grandes centros urbanos. Esse alto custo dos grandes centros urbanos vai fazer com que o número de filhos também diminua. E aí nós vamos entrar numa outra discussão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente pega o Índice de Desenvolvimento Humano, o que nós vamos debater? Quanto mais próximo eu tiver de 1,0, melhor é a qualidade de vida daquela população. Quanto mais próximo eu tiver de 0, pior é a qualidade de vida. Então eu tenho um nível alto, médio e baixo. Certo? Bem, o Brasil hoje ele está no nível médio. E por que nós estamos no nível médio? Se quando a gente pega a economia brasileira, pelo menos os últimos parâmetros, nós estávamos entre as 8 maiores economias do mundo a nível PIB, e nós temos o 77º lugar quando a gente fala de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano. O que está acontecendo para eu me perder? Simples. Nós temos um país que é extremamente desigual quando a gente fala de renda. Apenas 10% da população concentram quase 60% da renda. Então eu tenho 40% para ser dividido entre os outros 90%. Então isso vai me dar o quê? Uma desigualdade no que diz respeito ao IDH. Quando a gente fala de IDH, é bem importante você não esquecer de renda per capita. Renda per capita é a divisão da renda por pessoa. Então, eu posso pegar a renda per capita e utilizar apenas ela para ver o IDH? Não. Por quê? Porque a renda per capita vai me levar ao erro. O que a renda per capita faz? Eu pego o PIB, o Produto Interno Bruto,
toda a riqueza produzida no país e divido pelo número de habitantes. Divido por todos os habitantes. Lembra que nós falamos da pirâmide etária? Eu só tenho o corpo que contribui para alguma coisa. Então eu pego esse PIB aqui, divido pelo número de habitantes, total. Vou lá e divido. Você tem um número X em dólares. Ah, essa população recebe em média $700 por mês. Você recebe $700 por mês? Eu não recebo. Ainda mais hoje com o dólar a R$5. Então é verdadeiro essa renda per capita? Não. Se fosse assim, os países árabes seriam os melhores países para se viver no mundo. A Arábia Saudita vive de petróleo, Dubai vive de petróleo, Emirados Árabes, Catar. Com quem fica esse petróleo todo? Com o sheik. Aí o que o sheik faz? Brinca de comprar clube de futebol pelo mundo, brinca de comprar equipes de Fórmula 1, equipes de alta velocidade, porque ele concentra o dinheiro. E o restante da população fica ali, a ver navios. Por isso, quando a gente vai estudar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, nós pegamos todas aquelas taxas que nós estudamos no assunto 7. Taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade infantil, crescimento vegetativo, taxa de analfabetos, taxa de pessoas ocupadas. Então aí nós temos mais um fator, desemprego. Existem duas formas de desemprego. O desemprego estrutural, quando eu mudo a estrutura, aquela pessoa não consegue mais se adaptar. E eu tenho o conjuntural. Nós vamos ter uma grande taxa de desemprego hoje conjuntural, que tudo indica que com a Covid-19 nós vamos ter a conjuntura internacional econômica, a conjuntura do cenário econômico brasileiro em queda. Então, eu tenho o quê? A conjuntura dizendo que naquele momento ali específico, de repente aquela pessoa vai ser demitida. E quando a economia se reaquecer, ela é readmitida. No estrutural, não. Por exemplo, no meio da década de 70, nós tivemos a terceira revolução industrial. Nós tivemos a substituição do homem pela máquina. Então, foi todo aquele pessoal que trabalhava nas linhas de montagem, principalmente no setor secundário da economia, que é a indústria, que conseguiu voltar ao mercado? Não. E quando essa pessoa não volta ao mercado, eu crio um outro problema. Eu tenho o crescimento do emprego informal, que é o emprego que a pessoa não paga nada. Mas, pela Constituição Federal, acima de 65 anos, ela tem direito a um salário mínimo, se ela contribuiu em algum momento para a Previdência Social. Então, olha só, nós começamos a falar dos custos da cidade, falamos sobre IDH, falamos sobre desemprego, falamos sobre os setores da economia, setor primário, agropecuária, extrativismo mineral, extrativismo vegetal e pesca, setor secundário, indústria, setor terciário, que é onde o Brasil hoje mais tem pessoas trabalhando. Setor de comércio, prestação de serviços e tecnologia. Temos mais dois setores. O quaternário, que é o comércio pela internet, que é o e-comércio, e o quinquenário, que é o fluxo de capitais, bolsa de valores, banco de investimentos, pela internet. Então, esses setores é que vão me dar o quê? A economia. É o que vão me dar a referência de quanto está o meu IDH. Já que nós estamos falando de índices, vou falar para você também sobre o índice Gini. O índice Gini é aquele índice que vai ver quanto que anda a desigualdade de rendimento, a quanto que anda a desigualdade social entre as classes. Aqui nós temos classe A, B, C, D e E. 5 classes. A expectativa é que o IBGE divida a classe média em mais uma. Então hoje eu tenho classe E, miseráveis. Classe D, pobre. O miserável é aquele que não tem nada. O pobre é aquele que vai ficar escolhendo qual conta que ele vai deixar, qual o boleto que ele não vai pagar. Classe média, baixa. É aquele que,
vai investir, vai ter um carrinho, de repente consegue comprar sua casinha própria, mas deixa um boleto para frente, né? Um cartão de crédito, alguma coisa. Classe média alta, aquele que já tem um padrão de vida mais elevado. Aqueles conjuntinhos bonitos que nós temos espalhados em Campo Grande, de classe média alta, teoricamente. E a classe A, que é a classe alta, os ricos. Aquelas pessoas que moram no Leblon, que moram em Ipanema, que não têm problemas para pagar boletos. Essas pessoas são as classes mais abastadas. São as classes mais ricas. São aqueles que vão olhar para nós assim de cima para baixo. Não vai nem nos dar bom dia. Então, o índice Gini, ele vai verificar a diferença social, a diferença de rendimentos. Continuando. Cidades urbanizadas, mulher no mercado de trabalho. Né? Se a mulher está no mercado de trabalho, a natalidade ela vai cair. Então, pense você, vou te contar uma historinha, sabe que eu adoro contar historinha para vocês? Pensa lá, nós vivíamos até a década de 80 num sistema patronal aqui no Brasil. O que é um sistema patronal? O pai saía para trabalhar, enchia o peito e a boca e falava assim, mulher minha não trabalha, vou bancar tudo. A partir da segunda metade da década de 80, né, com crises econômicas, com desemprego estrutural, ele não pôde mais bater no peito não. Ele falou assim, mulher, vai trabalhar porque tem que dividir comigo. Se ela entra no mercado de trabalho, é óbvio que a natalidade vai cair. Vai chegar à noite, casalzinho, pá, pereré, pão doce. A mulher está cansada, com dor de cabeça, porque ela tem que trabalhar no dia seguinte. Então a natalidade tende a diminuir. Lembra que nós vivemos uma sociedade machista? A mulher ganha menos que o homem, então ela tem que galgar obstáculos para atingir o sucesso. Entra aí uma outra conjuntura. Já está comprovado que quanto maior for os anos de estudo das mulheres, mais tempo elas demoram para ter filhos. Então a natalidade tende a diminuir. Se isso está acontecendo aqui no Brasil, você imagina na Europa. Você tem países na Europa, Alemanha, Reino Unido, França, a própria Itália, que o crescimento é zero, próximo a zero ou menor que zero. Então, esses países, o crescimento vegetativo desses países, o crescimento populacional não está ocorrendo. As populações tendem a diminuir. Na aula 1 nós falamos sobre isso, quando eu mostrei para você no slide aquele gráfico. Por isso que você tem o quê? Um alarmismo sobre o que o Covid-19 pode fazer com essas populações europeias mais velhas. Quem vai ser a exceção à regra ainda é os Estados Unidos da América, que você ainda tem um número de filhos por família elevado, mas também já está começando a mudar drasticamente. Por quê? Porque a mulher, ela entrou no mercado de trabalho e muitas mulheres, elas não querem ter filhos. É uma opção. Já te adiantando aqui um problema que nós temos de saúde no Brasil, para a mulher fazer a ligadura de trompas, para não ter mais filhos, ela tem que ter um filho, no mínimo, só após os 25 anos. O Sistema Único de Saúde não faz, e se ela for tentar fazer no particular, ela até faz, só que ela paga uma fábula. Então, olha só o que eu estou te falando. Eu não dou a opção da mulher escolher não ter filhos. Você já imaginou isso? Por isso que as feministas fazem a campanha o quê? Meu corpo, minhas regras. E aí eu tenho que investir num sistema que você vai ter os laboratórios oferecendo meios contraceptivos. No início do ano 2000 aconteceu um probleminha. Tem um monte de filho aí com 18, 19 anos que é filho da farinha. O que é o filho da farinha? Anticoncepcionais, que a mulher achava que estava tomando para prevenir da gravidez, tinha farinha. Tenho um conhecido que eu chamo ele só de filho da farinha, porque a mãe dele foi vítima de um anticoncepcional que não impediu nada. O garoto está aí com saúde, nasceu bem, mas foi uma grande revolução na vida do casal, que tinha uma expectativa de casar mais tarde e teve que acelerar o processo, certo?
Por último, o chamado planejamento familiar. Eu sempre falo para o meu aluno, né, para a minha aluna, principalmente para a minha aluna, planeje. Não, vou ter filho. Planeja. Filho não vai te impedir de fazer nada, mas filho pode retardar muita coisa. Por isso que quando a gente vai olhar, né, a classe mais pobre, nós percebemos que eles têm 3, 4, em alguns momentos 5 filhos. Isso atrapalha. Como é que uma jovem, pode ter uma jovem ter filhos antes dos 18 anos? Acontece. Nas classes mais altas e nas classes mais baixas. Mas como é que essa mulher, essa menina mulher, com 17 anos, com 18, ela vai continuar os estudos dela? De repente a família não é estruturada. Então ela tem que ir para o mercado de trabalho. E aí nós falamos de um ciclo que vai se repetir. Essa criança ela vai ficar em creches, essa criança vai ficar em escolas. Qual é hoje a grande preocupação de fechar as escolas? É apenas, né, quando a gente fala de escola pública, é óbvio, é apenas a falta de aula? Não. É a falta de aula e a falta daquela alimentação que de repente é a única alimentação que aquela criança vai ter no dia. Ou a primeira refeição que ela vai ter no dia. Porque ela vem de uma classe mais pobre, de uma classe social mais baixa, que sim, vai ter falta de recursos, inclusive comida. E isso vai virar o quê? Um grande ciclo. Lembra da teoria reformista marxista malthusiana? Se eu tiver o equilíbrio, eu evito o subemprego. População economicamente ativa. Pessoas não economicamente ativas, nesse cenário aqui, nesse gráfico, 38. Homens economicamente ativos, 36. Mulheres economicamente ativas, 24,7%, quase 25%. Lembrando que isso aqui ainda é sobre o censo de 2010. É o último censo que nós tivemos. Hoje eu posso te garantir que o número de mulheres ativas que contribuem para a PEA é maior, que as pessoas não economicamente ativas também aumentou e que esse número de homens aqui reduziu. Pô, Ed, por que tu está falando isso com essa certeza? Simples. Porque os homens jovens, eles estão morrendo mais cedo, né, da faixa etária de 17 e 27. Muitos por culpa da violência urbana. Acidente de carro, assaltos, tráfico de drogas. Em 2010 já ficou comprovado que o número de mulheres é maior. Se o número de mulheres é maior, essa contribuição de mulheres para a PEA vai ser bem maior. Se eu tenho um número de idosos aumentando com a expectativa de vida, esse número aqui para contribuição também será maior, certo? Então, PEA, população economicamente ativa. Mas por que ele somou aqui os inativos? Porque eu vou tentar arrancar dinheiro dos idosos, lembra? Vou botar esses idosos o quê? Academia, vou botar eles para viajar, vou botar eles para ir no Roberto Carlos. Enfim. PEA no Brasil. Chegamos aonde eu queria. Quando a gente vai falar de Brasil, e você, meu aluno que vai fazer ESA, que está na turma de oficial, mas vai fazer ESA, atenção com essa explicação sobre PEA brasileira. Setores da economia. Primário, secundário, terciário. Setor primário da economia. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, agropecuária e pesca. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio, prestação de serviços e tecnologia. Então, a série histórica começa em 40. Em 40, o Brasil ainda é um país rural. O ápice, na década de 80, 25%. Olha como a indústria vai caindo. Ela começa com 70, 60, 54. Olha como o terciário ele vai crescendo, atingindo, em 2001, esse gráfico é de 2001, 56,5%. Hoje, está perto de 60%. O setor primário está perto de 25%. E o setor secundário encolheu mais um pouco. Por que isso?
Simples, reforma das máquinas. Lembra da terceira revolução industrial que eu falei que a máquina substitui a mão de obra humana? Você tem muita gente no setor terciário da economia, principalmente em comércio, nos grandes centros comerciais, que o pessoal chama de shopping center para ficar mais bonitinho. Quer ver? Qual é o grande problema que você teve para deixar as pessoas em casa? Aonde é que você teve que mexer? No comércio. Fechar o shopping center, fechar as lojas, você diminui a circulação de pessoas. E olha que esse setor terciário, ele já está menos inchado do que ele estava. Por quê? Hoje eu posso fazer compras pela internet. Você tem o e-commerce, que é o sistema quaternário, o setor quaternário. Esse sistema permite que você compre por aplicativo. É uma realidade. Então você tem menos pessoas sendo empregadas. E você tem o quê? Várias lojas sendo fechadas. Se você anda por alguns bairros que eram referências comerciais, Madureira, possivelmente aqui o centro de Campo Grande, que ainda tem muita loja aberta, mas já foi muito mais rico, né? Campo Grande tem por baixo 3 shoppings. Você tem o West Shopping, você tem o Passeio Shopping e você tem o Parque Shopping. Então olha só, Campo Grande tem 3 shoppings. E Campo Grande ainda tem um setor comercial muito forte no calçadão de Campo Grande. Mas era muito maior. Madureira era muito maior. Outros bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, Bom Sucesso. Saíram bairros comerciais, Jacarepaguá. Por que isso? Porque a tecnologia vai fazer com que você compre pelo app, pelo aplicativo. Certo? Então, essa aqui é a distribuição da população economicamente ativa por setores de produção. Estou falando de Brasil. Quando a gente vai partir para a Europa, essa divisão ainda é muito maior. Você tem pouquíssimas pessoas trabalhando no setor primário na Europa. Você tem pouquíssimas pessoas trabalhando no setor primário no Japão. Todas elas vão estar ou no secundário ou no terciário. Certo? Então, esse é o modelo de PEA no Brasil, de população economicamente ativa. Falarei rapidamente de migrações mundiais, já que a gente está falando sobre PEA. E por que eu quero falar sobre migrações mundiais? Porque você vai ter principalmente os fatores econômicos. É o fator que vai fazer as pessoas o quê? Se deslocarem. Eu vou tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, eu quero receber em dólar. Você deve ter visto nos últimos, né, as reportagens de aviões que chegaram cheios de brasileiros que foram pegos, que estavam nos Estados Unidos de forma ilegal. E por que eu me arrisco aí de forma ilegal? $1, R$5, certo? Vamos fazer uma continha bem básica. Imaginemos que você vai trabalhar como limpador de piscina nos Estados Unidos e ganhe por mês $1.000, né? $250 por semana, já que você vai trabalhar em várias casas diferentes. Suponhamos que você consiga se manter nos Estados Unidos de forma ilegal com $600 e guarde os $400 ou mande esses $400 para sua família aqui. Então, $400 vezes 5, R$2.000. Se eu ganho $1.000 limpando piscina, são R$5.000. Vale a pena ou não vale a pena ficar ilegal? Só que aí você vai ter o quê? Estados Unidos, a União Europeia, não, os países europeus, os chamados espaços Schengen, eles vão fazer barreiras para que as pessoas não entrem ilegalmente, ou que eu tenha a maior dificuldade possível para que essa pessoa entre de forma ilegal. Então, o aspecto econômico ele vai ser muito importante quando essas pessoas vão sair de um espaço para outro. Aí vai entrar o quê? O índice de desenvolvimento humano, vai entrar o investimento em saúde. Por que eu não deixo essas pessoas ficarem de forma legal? Porque eu seria o responsável por elas. Então, se tiver uma crise de saúde que nós estamos vivendo agora, os Estados Unidos têm que responder. Só que os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde, ele tem um sistema privado. Olha aí o problema. Se eu estou ilegal nos Estados Unidos, eu brasileiro, eu vou ter um plano de saúde? Não. Quem é que vai pagar? Os Estados Unidos. Se você em algum momento viu A Procura da Felicidade, aquele filme com o Will Smith, ele é descontado
né, de um vencimento, de um ganho que ele tem, porque ele usou a saúde. Então, o imposto é descontado na fonte. Aí ele fala, mas eu não posso pagar, eu estou sem dinheiro. Problema, filho, dá o teu jeito. Nós, governo, vamos descontar, porque a saúde não existe saúde pública, certo? Façam as questões, assim que vocês receberem, que essa aula estiver disponível, faça a questão, né? Tiraremos a dúvida, lembrando, a dúvida é tirada sempre no grupo, não tire dúvida individual, eu não responderei, é uma orientação que nós temos da nossa direção, da nossa coordenação, para essa dúvida ser retirada no grupo. Deixe sempre o seu nome nos comentários e aquele ok, certo? Lembrando, Supermódulos é mais que aprovar. Cuide-se e um abraço. Tchau, tchau.